Glória a Jesus. Vamos passar para a mensagem da palavra, queridos. Nós estivemos mencionando aqui a palavra do Senhor, de Apocalipse 13, versículo 8, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém, queridos? Aleluia. É a nossa reflexão, a nossa mensagem, aleluia, a quarta mensagem hoje, aleluia, é plano de salvação. Amém? Aleluia. E nós, aleluia, fizemos uma menção forte aqui, aleluia, nesses dias, porque, aleluia, a Bíblia está dizendo que aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, aleluia, nós fizemos menção, aleluia, acerca dos muitos que infelizmente não estão escritos no livro da vida, que não tem seu nome lá, aleluia, relacionado neste livro, aleluia, e quando eles findarem, aleluia, as suas vidas aqui na terra, a sua passagem, aleluia, pela terra, né, aleluia, por este, aleluia, a sua peregrinação terminar, muitos desses, infelizmente, que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, serão lançados no fogo do inferno, aleluia, e aqueles que têm o seu nome registrado, serão, aleluia, levados para o lugar de glória, para o lugar de alegria espiritual, aleluia, de regozijo, bendito seja o nome do Senhor, amém, aleluia, isso faz parte, aleluia, do plano de salvação, amém. E nós estivemos falando, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, nesta terceira mensagem que foi neste domingo, nós falamos, querido, aleluia, que Satanás, ele busca relativizar a palavra, amém, ele quer, aleluia, pegar aquela mesma mensagem que foi mencionada por Deus, foi dada pelo Senhor, faz parte do plano de salvação, aleluia, e muitas vezes ele quer mudar aquele contexto, ele transforma, ele relaciona ela, aleluia, de alguma outra forma, relativiza ela, para que as pessoas, aleluia, não tenham um entendimento claro, aleluia, do caráter absoluto desta palavra, e por isso eles sejam enganados, isso é uma astúcia de Satanás, amém, igreja? Aleluia, e nós falamos, louvado seja Deus, que está determinado pelo Senhor, que em Cristo Jesus, nós somos ressuscitados, isto é, o plano de salvação de Deus, nós todos somos ressuscitados, os que cremos, os que vivemos pela fé, os que aceitamos a fé, aleluia, os que estamos, aleluia, trilhando, aleluia, nesse caminho da salvação, bendito seja o nome do Senhor. Falamos também que é plano de salvação de Deus, aleluia, nós sermos arrebatados, todos que creem no Senhor, que aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, serão arrebatados naquele dia, louvado seja Deus, e aleluia, e subiremos todos juntos, para estarmos com o Senhor, aleluia, isso está no plano de salvação de Deus, amém, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mas nesta quarta mensagem, queridos, aleluia, quero vos dizer, amados irmãos, que no plano de salvação de Deus, aleluia, os santos do Senhor são revestidos, são equipados pelo Senhor, aleluia, isto faz parte do plano de salvação, aleluia. Deus não só, Ele deu a salvação, Ele disponibilizou a salvação a nós, aos que creem, mas Ele também, aleluia, Ele concede um revestimento espiritual às nossas vidas. Nós não ficamos vulneráveis, não ficamos de forma alguma, querido, aí numa condição desprovida da capacitação que vem de Deus. Imediatamente o Senhor, Ele nos concede, aleluia, para louvor, para a honra e para a glória do seu santo e eterno nome. Somos revestidos por Deus. A Bíblia diz a nós,
A Bíblia diz assim em Efésios capítulo 6, Deus concede ao homem a armadura de Deus. Está disponibilizado a nós, amados. Efésios 6 nos garante isso, que neste plano de salvação Deus concede a armadura espiritual, um equipamento espiritual de proteção e ataque, usado nas batalhas espirituais. Porque nós não podemos vencer uma batalha, amados, espiritual, se nós não estivermos revestidos da armadura espiritual que vem de Deus para a nossa vida. Se um cristão pensa que ele pode vencer alguma coisa neste mundo espiritual sem ter um revestimento de Deus, ele se engana. Porque nós precisamos desta armadura de Deus. É por isso que a Bíblia Sagrada, ela é bem clara em dizer, Efésios 6:11, reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para que o homem possa vencer naquilo que a Bíblia está chamando de astutas ciladas do diabo. Tem muita gente que negligencia que existe Satanás, que existe uma força maligna chamada Satanás, diabo e todas as suas hostes espirituais da maldade, e eles negligenciam isso, dizendo que isto não existe. Mas para quem crê no Senhor Jesus, na sua palavra, para quem vive a sua vida pautado pela fé, ele reconhece que há uma batalha espiritual, e ele sabe que as forças malignas atuam contra a vida dos seres humanos na face dessa terra. Mas nós que cremos, acreditamos no Senhor, e Ele nos dá este revestimento espiritual, para que nós possamos batalhar essas batalhas, lutar essas guerras e sobretudo, aleluia, não só lutar, mas principalmente vencer. Aleluia! Você acredita nisso, querido? Você acredita que há uma armadura espiritual provida por Deus, disponibilizada pelo Senhor para a tua vida, para a nossa vida? E nós não vamos vencer, meus amados pastores, porque nós somos melhores. Nós não venceremos, irmãos, porque nós somos os melhores. Não, nós venceremos porque Deus, o Senhor, Ele nos reveste desta armadura. Nós vencemos, aleluia, porque em nós há o escudo da fé, porque em nós está o cinturão, aleluia, da justiça, aleluia, a espada do Espírito, o capacete da salvação, os pés estão preparados para o Evangelho, aleluia. Nós vencemos não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom e porque Ele nos dá essa armadura para nós vencer. Faz parte do plano de salvação de Deus. Deus elaborou desde o princípio. Você já imaginou Deus? Quem sabe nós pensamos assim, vamos conjecturar assim, quem sabe dizendo assim, Deus lá pensando, eu vou fazer tudo isso pelos meus filhos na terra, vai haver isto, vai acontecer aquilo, todas essas coisas, mas eles serão revestidos, nós daremos a eles uma armadura espiritual para eles vencer, porque o adversário vai lutar contra a vida deles, vai querer destruí-los, vai querer acabar com a vida deles, mas eles estarão revestidos, eles terão sabedoria, discernimento, entendimento, porque a armadura espiritual lhes capacitará, aleluia, o escudo da fé vai proteger eles contra os dardos inflamados do maligno, e eles serão vencedores. Você já pensou, querido, um Deus tão maravilhoso, evangelista, né? Aleluia. Quando a gente fala a respeito desse Deus maravilhoso, querido, é o Senhor,
de toda a glória, como foi louvado aqui pelo nosso amado presbítero. Aleluia. Jeová Rafá, o Deus que sara. Jeová Jiré, o Deus, aleluia, da provisão. O Deus da vitória, o Deus todo-poderoso, aleluia. O Jeová El Shaddai, o grande El Shaddai, aleluia, o Deus todo-poderoso. Nós vamos vencer, querido, porque nós estamos revestidos da armadura de Deus. O adversário vai lutar contra a minha vida, contra a sua vida. Ele vai tentar, mas não vai atingir a vida dos escolhidos de Deus, porque tem uma armadura espiritual de defesa e de ataque na vida do crente. Isto é para quem crê, isto é para quem acredita no Senhor. Isto é para quem confia no Senhor, para quem sabe que pela fé ele recebe o que Deus tem para a vida dele, aleluia. Não é para qualquer um deste mundo, não, porque aquele que não crê no Senhor, ele não pode receber um revestimento como este. Plano de salvação, querido. Jesus deu para mim, deu para você. Aleluia. Quantos livramentos Deus nos dá. Quantos livramentos o adversário, se ele pudesse, ele já teria tragado nossa vida, já teria destruído a nossa casa, mas ele não pode, porque maior é o Senhor Jesus, é Deus na nossa vida, é o Senhor na nossa casa, é o Senhor na nossa família, é o Senhor nos nossos negócios, é o Senhor provisionando, operando, abençoando, livrando, guardando, abrindo as portas e fazendo as suas maravilhas, porque Ele é o Senhor que nos reveste da sua armadura. Rai, canto e candaraia, e eu sinto a presença poderosa dele. Você sente a presença dele? Levanta a tua mão para o céu, levanta a mão e dá um glória, dá um glória para Jesus essa noite. Exalta o nome do Senhor, aleluia. Oh, bendito seja Deus, coisa boa demais, querido. Aleluia. Plano de salvação. Deus nos empodera para vencer. No plano de salvação, Deus nos empodera para vencer. Armadura espiritual, sim, é um revestimento. É de defesa, é de ataque, sim. É para lutar, aleluia. É para guerrear contra o mal, contra as hostes da maldade, aleluia, é verdade. Precisa ter fé, precisa orar, aleluia, é necessário. Agora, Deus no plano de salvação nos empodera para vencer, nos dá força, nos dá poder para vencer. A Bíblia nos diz em Lucas 10, 18 e 19, e Jesus disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Você está entendendo, querido? Isso é plano de Deus. O próprio Senhor Jesus estava dizendo para os seus: Satanás caiu como um raio do céu. Eu vi. Está dizendo, mas olha, peraí. Ele está dizendo para os seus assim, ó, eu vos dou poder. Jesus também é o Senhor, é Deus, é o Todo-Poderoso, Ele é Senhor. E aí Ele está dizendo, eis que vos dou poder, para vocês pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo. Ah, mas o adversário é forte, mas Jesus te dá força, te dá poder para você vencer. Aleluia. Se tem crente que não está vencendo a força do inimigo, é porque ele está negligenciando aquilo que Deus disponibiliza para ele vencer. Deus já deu força para nós vencer.
quando nós somos negligentes na fé, quando nós damos brecha para o adversário, quando nós damos lugar para o pecado, pode ser que nós não tenhamos força para vencer, mas Jesus está dizendo: eis que vos dou poder, para você pisar, para pisar na astúcia do teu adversário, para pisar nos danos e toda a força do inimigo que ele queira causar na tua vida. Ele te dá força, Deus te dá força para você vencer. Amados, quando o projeto inicial de Deus foi interrompido por conta do pecado lá no Éden, a Bíblia mostra no capítulo 3 que Deus imediatamente dá início ao plano da salvação quando ele sentenciou a serpente. Ele disse: da semente da mulher vai nascer aquele que te esmagará a cabeça. Imediatamente Deus dá início ao plano de salvação, e já estava dizendo para eles lá naquele lugar, lá no Éden, onde eles caíram no pecado, mas a sentença de Deus, ainda que teve sentença para o homem, para a mulher, consequência do pecado, ele disse assim para a serpente, para Satanás que estava incorporado nela, e disse: ó, da semente da mulher vai nascer aquele que vai te esmagar a cabeça. Você está entendendo, querido? Aleluia. Foi quem disse isso aí? Foi o próprio Deus. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não fará. Aleluia. Você está entendendo, amado? Havendo ele falado, não cumprirá? Deus falou, querido. Deus falou, está falado, não tem conversa não. Não tem blá 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 da oposição. Não adianta vir com conversa atravessada, paralela, contrária. Deus falou, está falado. Aleluia. Deus prometeu, está prometido. Ele prometeu na minha vida, Ele prometeu no ministério, Ele prometeu na tua vida, Ele prometeu no teu ministério, Ele prometeu na tua casa, Ele prometeu na minha casa, Ele prometeu a mim e a você. As bênçãos do Senhor, as obras de Deus vão se realizar. Ele é Deus. Se Ele falou, vai se cumprir. Você está entendendo, querido? Aleluia. Aí vai chegar naquele dia, lá no final, naquele dia, Jesus vai aniquilar completamente o diabo, Satanás. Ele vai aniquilar completamente, querido. Mas hoje, ainda, Ele nos dá autoridade e poder, para que o inimigo, que vai ser destruído no final pelo próprio Cristo, ainda que ele vai ser destruído lá, completamente aniquilado, ainda tem uma coisa: nos dias de hoje, Ele nos dá, Jesus nos dá autoridade e poder para nós vencer, aleluia, para nós pisar sobre a cabeça de Satanás, subjugá-lo em o nome do Senhor Jesus, porque há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. E no nome do Senhor, eu e você vai vencer. É plano do Senhor, é plano de Deus. No nome de Jesus nós vamos vencer. Comandor que fácia. Há poder no nome, há poder no sangue. Declara nesta noite, declara, há poder, há poder, há poder. Declara, há poder no nome e no sangue de Jesus. Tem poder do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua,
para minha casa vencer, para minha família vencer, para minha casa ser liberta, para a tua casa ser liberta, aleluia, para a porta que precisa se fechar, seja fechada em nome de Jesus, e para a porta que precisa se abrir, seja aberta em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Não adianta o adversário dizer: eu vou fechar a porta e ninguém vai abrir. Mas Jesus diz: vai, a porta que eu fecho, ninguém abre, e a porta que eu abro, ninguém fecha. Mas o adversário, em nome de Jesus, se ele fechar a porta, Jesus vai abrir. Se ele abrir a porta do pecado, Jesus fecha a porta do pecado. Ele restaura, cura e salva para a glória de Deus. Porque ele pode abrir a porta do pecado para muita gente, mas Jesus vai e fecha a porta do pecado, e ele lava e purifica e santifica, e o nome dele, Jesus, é glorificado. Acabou, querido. Aleluia, é maravilhoso a gente falar desse Deus poderoso. Amém? Para nós terminar, louvado seja Deus. No plano de salvação, querido, o Senhor disponibilizou o Espírito Santo a nós. Mas de tudo isto que nós falamos no decorrer da mensagem, de tudo isso que nós precisamos, nada faz sentido se não tivermos o Espírito Santo de Deus. Ele é o principal, ele é a essência, é o mais necessário na vida de um homem e de uma mulher. Quem está desprovido do Espírito Santo, está desprovido da salvação. Quem está desprovido do Espírito Santo, não tem força para vencer, não vai subjugar o adversário. Quem está desprovido do Espírito Santo, querido, não pode ser ressuscitado. Não tem como. Não tem como ter armadura. Você não tem o Espírito Santo. É o principal. É aquele que, de primeira mão, Deus dá a nós. Quando nós o aceitamos como Senhor Salvador, Ele nos dá o Espírito Santo. E Ele precisa fazer parte permanentemente da nossa vida. Eu quero dizer para você uma coisa, amado. Às vezes eu olho para muitos que eu vejo que caminharam na fé e hoje não conseguem mais se levantar, não conseguem mais caminhar, não conseguem mais ver a luz, não conseguem mais olhar para a mensagem da palavra, não conseguem mais orar, não conseguem mais ter fé, não conseguem mais ir para a igreja, mais nada. Só há um motivo para isso. Pode ser que o Espírito Santo do Senhor tenha se ausentado da sua vida. Davi, quando clamou, depois do pecado, ele disse: não retires de mim o teu Espírito. Mas pode ser que na vida de muitos, o Espírito Santo do Senhor foi retirado, ou se retirou da vida deles. Talvez seja por isso. Mas Deus pode restaurar, e Deus pode trazer de volta a sua presença. Aleluia. Deus pode. Cabe a nós orarmos, clamarmos por misericórdia. Deus pode fazê-lo. A Bíblia diz a nós em João 16:13: mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Jesus foi claro em dizer: quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Quanto mais desejamos conhecer Deus,
O Espírito Santo do Senhor nos guia nos caminhos da verdade de Deus. Quanto mais nós queremos nos aproximar de Deus, o Espírito Santo nos conduz à presença de Deus, mais perto de Deus. Ele nos guia em toda a verdade. Aleluia. Foi para isso que ele veio. Deus deu a nós, é plano de Deus. Amém, queridos? Em 1 Coríntios 2:12, Paulo escreveu assim aos irmãos: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Está vendo, querido? Nós não recebemos um Espírito do mundo. Nós aceitamos ao Senhor e recebemos um Espírito que foi dado por Deus, que provém de Deus. Aleluia. Não pagamos nem o preço para termos a presença do Espírito Santo, porque nos foi dado gratuitamente por Deus. Alguém precisou pagar o preço de alguma coisa para receber o Espírito Santo quando creu? Não. Basta crer, basta ter a fé. Aleluia. E você já recebe gratuitamente a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Efésios 4:30, o alerta: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aleluia. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Significa tomar um extremo cuidado com a vida espiritual, ser verdadeiramente portador, aleluia, desta dádiva gloriosa, poderosa, que é o Espírito Santo, e não entristecê-lo, porque é por ele que nós estamos guardados para o dia da redenção. Amém? Aleluia. O Espírito Santo em nós é o selo da propriedade que pertence a Deus, guardado para o dia da redenção. É o selo da propriedade. Se tem um selo declarado a propriedade, está em mim, está em você, o Espírito Santo. Não sei se eu já falei aqui, mas quando eu trabalhava no SESI, lá tinha o patrimônio da empresa, e muitas vezes nós tínhamos que fazer o levantamento do patrimônio, e nós tínhamos que olhar toda aquela relação que tinha, e naquela relação constava o número de cada objeto pertencente à escola, as carteiras, as mesas, os armários, televisor, multimídia, tudo que tinha, ventilador, tudo que tinha, estava relacionado, patrimônio. Tinha um selinho assim, ó, com uma etiqueta, declarando que era patrimônio do SESI, com o número de identificação. Sabe, querido, esse é o selo do Espírito Santo na minha vida. Me canto e debaço decai. Nós estamos, aleluia, assim, selados, aleluia, um selo espiritual na nossa vida, declarando: é do Senhor Jesus Cristo. Coisa boa demais, né, querido? Aleluia. Glória a Deus. Para nós encerrar, nos chama atenção, nos chama atenção. Há um texto da palavra do Senhor que nos chama atenção, de Atos 19, versículo 1-6, preste atenção, olha para você ver. A Bíblia diz que Paulo, ele chegou a Éfeso, ali ele encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem que sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles eram cristãos, eles já tinham instruções, mas
eles não tinham ainda ouvido falar que havia Espírito Santo. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo, e os três são um, é um só Deus. Mas essa terceira pessoa, gloriosa, poderosa, que convence o homem do pecado, que é o Espírito Santo que faz isso. Ele convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Agora, eles estão dizendo, nós nem sequer ouvimos que existe. Agora, então, Paulo pergunta a eles, que batismo vocês receberam? Perguntou-lhes. Aí eles responderam, o batismo de João. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Já tinham sido batizados batismo de arrependimento que João batizaram, mas foram batizados em nome do Senhor Jesus. Depois de serem batizados em nome do Senhor Jesus, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Queridos, aqueles que nem conheciam o Espírito Santo, nem sabia quem era, mas depois que eles foram batizados, sabe o que significa isso, querido? Eles tinham comunhão com Deus, eles tinham compromisso com a palavra, eles não sabiam quem era o Espírito Santo, não tinham anunciado para eles ainda a terceira pessoa da Trindade, mas eles tinham comunhão, eles caminhavam com Deus, na palavra de Deus, porque quando lhe foi impostas as mãos sobre eles, eles receberam o batismo no Espírito Santo, começaram a falar em línguas, começaram a profetizar. Fala para mim, se fosse um cristão meia boca, se fosse um cristão de qualquer jeito, ele iria ser batizado e falar em línguas ali, naquele momento, receber os dons e profetizar? Não, tinha jornada com Deus. Só foi falar do Espírito Santo para eles, eles disseram, quem sabe lá no coração deles já fala assim, o Espírito Santo é a terceira pessoa, eu creio, 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 Ramai, Decai, Sormai, Decovia, Naia, Nascede, oh glória! Você está entendendo, querido? Foi só dizer que cria, que ele receberia o Espírito Santo, e eles receberam o Espírito Santo, porque é plano de salvação de Deus. Tem muita coisa para falar sobre o plano de salvação, tem muita coisa dada por Deus. Irmã Liane, vem adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Você que quer receber nessa noite, quer ser cheio, quer ser abençoado, querido, o culto é culto, cura e libertação, isso é plano de Deus. Cura e libertação é do Senhor, querido, é só Jesus que cura e liberta, aleluia, é plano dele para a minha vida e para a sua. Ser cheio do Espírito, ser batizado do Espírito Santo, é plano de Deus, amém? Vem para frente, eu quero ungir você. Queremos orar pela sua vida. Enquanto a irmã vai louvar, nós oramos e encerramos o culto em nome e vamos abençoados para casa.